a nossa live. Muito bom, sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. E hoje é um grande passo para a sua jornada de sucesso, entende? Porque você vai aprender aquilo de mais importante na vida, que é como sair das dívidas. Muitas coisas de gurus financeiros, de especialistas financeiros, de influencers, que eles orientam para nós aqui, que viemos de baixo, classe C, D e E, principalmente. Muita coisa você não vai conseguir aplicar, ou você já está aqui porque já não está conseguindo aplicar as coisas. Então, por que isso acontece, né? Porque eles vão transmitir o conhecimento deles com base naquilo que eles viveram, não com base naquilo que você e eu vivemos. A sua reserva de emergência precisa ser 6 a 12 meses o seu custo mensal hoje. Então vamos supor. E aí é que entra os direcionamentos, as dicas que não fazem sentido para nós. Como que vamos supor que você tenha, de forma muito ilusória, tá? Você tem um gasto mensal hoje, um custo fixo de sobrevivência de R$ 1.000, tá bom? Eu sei que é muito mais, eu sei, porque as pesquisas mostram que é muito maior os nossos custos fixos aqui embaixo, né? Tem só colocar aluguel, internet, alimentação, gasolina. Não, já extrapola, eu sei, mas é só para exemplificar para você entender. Imagina que você tem um custo fixo de R$ 1.000, então você precisa ter uma reserva de emergência de 6 a 12 meses. Esse valor lá, guardado. Em alguns investimentos que eu já fiz vídeo no YouTube para você aprender. Então, dúvidas sobre isso é só ir lá. Então, o que acontece? Vai conseguir fazer? Não vai conseguir fazer. Você tem aí 12 vezes aquilo que você tem de custo mensal hoje guardadinho, sem mexer em nada, só para possíveis imprevistos, emergência. Você tem? Você não tem. Agora eu vou aprofundar mais. Seus pais, seu pai, sua mãe, quem criou você? Não sei se foi sua avó, seu tio. Criou você com reserva de emergência? Provavelmente não. Família tá aí na live acompanhando geral. A gente foi criado sem reserva nenhuma, parceiro. Foi tudo na raça, mas não foi porque nossos pais eram muito incompetentes, é porque não sobrava mesmo, né? E a mentalidade também da época para dinheiro era bem, num nível bem reduzido, assim. Então, esse ato, isso aqui é uma resistência, essa live, né? Para poder gerar o conhecimento ideal para você poder avançar. Isso aqui é um ato de resistência, sabe? Então, você precisa aprender que algumas dicas financeiras, a maioria delas, não vai servir para você. A questão da reserva de emergência, em primeiro lugar, é só uma pontinha do iceberg. Você vai começar a entender mais a fundo hoje aqui. Maravilha? Então, eu vou compartilhar com você alguns segredos que, poxa, demorei para entender. Porque tudo para nós é mais difícil, né? Primeiro segredo que eu vou compartilhar com você é essa foto aí, ó, que você está vendo na tela. Olha só, foto de uma sala de aula em 1920 e foto de uma sala de aula nesse ano de 2022. Te pergunto, qual que é a diferença? Quer compartilhar aí? Tem diferença? Do jeito que seus pais aprenderam, seus avós aprenderam e do jeito que você aprendeu? Ou vem aprendendo hoje? Qual que é a diferença? Se você olha para essa foto e você olha o histórico, você sente que mudou? Ou você sente que a questão da educação é um dos assuntos que a gente está mais atrasado? Justamente na era da informação. Não sei se você tem essa informação, mas o número de informações dobram a cada ciclo de 12 meses. O número de informações no mundo dobram a cada ciclo de 12 meses. E nós estamos numa era em que, poxa, é muita tecnologia. Não dá para aceitar que a questão da educação fique exatamente como 1920, por exemplo. Entende? É algo que a gente precisa dar foco, porque tudo que você foca expande. E colocar muita força, assim, para mudar isso, porque não vai dar.
Senão o futuro ele vai continuar a mesma coisa, só que para os seus filhos, para o meu filho. Entende? Então, quando a gente fala de educação, a gente vai trazer aqui para você, ó, três. O que é isso aqui, né? Talvez você já até saiba, talvez não. Porque talvez o que seja básico para mim seja muito avançado para você, e tá tudo bem. Aqui a gente vai aprender de uma forma em que nós vamos utilizar os dois hemisférios do cérebro. Mais para frente eu vou ensinar isso aí. Não esquece. Então, nós aprendemos com três metodologias: pedagogia, andragogia e eutagogia. Já ouviram falar, sim ou não? Coloca no chat aí. Vocês já ouviram falar? Pedagogia é a mais comum, né? Desde quando a gente entrou na escola, que é o método de ensino para crianças, certo? O professor fala, a gente repete. Outra coisa, você decora, sim ou não? Você decora, faz uma prova, se você tira notas boas, você passa. Se você não decora, tem dificuldade de memorização, você tira notas ruins, você repete. Ou quando o ensino é muito precário, você passa assim mesmo, porque não dá para ficar repetindo os alunos, eles vão passando sem aprender. Sim ou não? Pedagogia vem melhorando muito, mas pedagogia é um método de ensino para crianças. O que acontece? Você entrou na creche, foi assim, você aprendeu através da pedagogia. Você foi para o Fundamental 1, não foi? Pré, Fundamental 2, foi para o primeiro ano, você aprendeu como? Provas, decorar, tirar nota. Não é assim? Quem aprendeu diferente aí? Se alguém aprendeu diferente, coloca no chat aí. Sabe se eu estou falando besteira ou se realmente aconteceu com você também. E aí você, de fato, né, vai para o ensino médio, primeiro, segundo. Agora mudou, né? Agora não é mais a questão do colegial, né? Agora primeiro, segundo grau, ensino médio. Então vamos lá. Você passou por essa jornada quantos anos você ficou na escola? Aprendendo como criança. Pedagogia, método de ensino para crianças. Aí você vai para a faculdade e você pensa, agora sim, eu vou me formar em administração, no meu caso. Vou me formar em administração, eu vou escolher exatamente aquilo que eu quero estudar. Escolher administração, eu quero me desenvolver nisso, nisso, nisso. É assim? Não é assim. Você vai para a faculdade e lá a instituição ela tem uma grade que você precisa seguir. Qual que é o método de ensino? Você decora, faz prova. A única diferença é que você faz uma apresentação em público para você poder passar. Mudou o método de ensino? Você já está na faculdade. Olha quantos anos se passaram. Mas você continua aprendendo igual criança. Pedagogia. Entende? Então, na hora que era para iniciar o método de ensino para adultos, andragogia, você continua aprendendo igual criança. E isso está ferrando não só você, como a grande maioria, e também o país. Entende? Por quê? Porque quando a grande massa não tem instrução, é ignorância no sentido de conhecimento mesmo, a gente vira fácil mão de manobra, né? Entende? Então aqui, ó, quando que vai começar a andragogia na sua vida? Se você fizer uma pós, tiver a oportunidade de fazer uma pós-graduação, você vai aprender com base na andragogia, que é você começa a pensar e trazer soluções, ideias para aquela questão em si que o professor está ensinando. Entende? Quantos anos se passaram para só na pós-graduação você começar a aprender igual adulto? Exatamente esse segredo. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar refém de poucas pessoas que manipulam a grande massa. Essa é a grande verdade. Entende? Bom, eutagogia. Já ouviram falar de eutagogia? Deixa eu olhar aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Adelaide. Só pedagogia eu ouvi falar. Exatamente. A grande maioria de nós só ouvimos falar de pedagogia, que é o que mais se fala. Então a gente não consegue, de fato, ter acesso ao ensino correto na nossa fase de vida ideal. Entende? Então a gente passa muitos anos, 10 anos, 12 anos, aprendendo igual criança, para depois, oportunidade para poucos ainda, estatisticamente falando, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um
um doutorado, entende? Isso é lamentável e a gente precisa despertar para isso. Essa live é para você despertar para coisas que estão impedindo o seu desenvolvimento pessoal. Então, quando você tem seu desenvolvimento pessoal barrado, seu autoconhecimento barrado, você acaba manifestando comportamentos como esse, de ficar endividado, de não se conhecer, de agir por impulso. Entende? Isso é lamentável. Maravilha. Ah, muito obrigado, Kaneki. Seguinte, Guilherme é um brabo. Então vamos lá. O que é eutagogia, Renatão? Explica logo esse negócio. Eutagogia é exatamente a nova era. Você aprende aquilo que você acredita que vai te trazer resultado a curto, médio e longo prazo, no seu momento, no seu tempo, não é no tempo da escola. E a pandemia deixou isso muito mais forte, porque não tinha como se aproximar por conta do distanciamento, e aí todo mundo migrou para o digital. Por exemplo, essa live aqui, essa palestra, é o método de eutagogia. Você decidiu aprender sobre como sair das dívidas no seu tempo. Não é no tempo da instituição, não é no tempo da escola, da faculdade, é no seu tempo. Entende? E o conteúdo que você entende que vai te trazer maior benefício a curto, médio e longo prazo. Isso é eutagogia. É você. E aí, dentro da eutagogia também tem a Eva, né? O que é Eva, Renato? É muito conceito. Anota isso aí. Eutagogia, Eva. A sua Eva é a forma como você gosta de aprender, né? Então, dentro da eutagogia, você precisa descobrir. Você consegue absorver mais como? Escrito, né? Vídeo, ou como? Ou áudio. Essa é a Eva. Escrito. Escrito é o quê? É livro, entende? É através de livro que você absorve mais, se desenvolve mais. É através de vídeo, palestras como essa, que você consegue absorver mais, se é mais visual ou não. Ou você é mais auditivo, você gosta mais de podcasts, entende? Você precisa descobrir sua Eva dentro da eutagogia e você vai se tornar uma potência, entende? Por que, que isso é importante? E por que, que o Brasil ele é um dos últimos países, ou ele é o país que menos investe em educação? Por quê? Porque quanto maior a ignorância da população, mais os bancos e instituições financeiras lucram. Anote isso aí, porque tudo que é mais sagrado para você. Quanto maior a ignorância da população, mais os bancos e instituições financeiras lucram em cima de você. Então, mais do que ser aquela pessoa que vive reclamando, porque não sai da dívida, porque eu pego um empréstimo, os juros é altíssimo, compro um imóvel, eu pago 2. Mais do que ficar nessa condição de ficar reclamando, você precisa se capacitar. A partir do momento que você se capacita, começa a evidenciar essa eutagogia, descobre a sua Eva, escrito, vídeo, áudio, você começa a se tornar perigoso para o Estado. Por quê? Porque você não se torna mais influenciado desse efeito manada, que é fazer o que todo mundo faz. Que é entrar nesse game que, infelizmente, a maioria das pessoas vão demorar para despertar para isso. Que é trabalhar, esperar pelo final de semana e pagar as contas. Como diz Cortella, a vida é muito curta, mas não precisa ser pequena. Entende? E aí a gente entra numa vibe muito ruim, neurologicamente falando, psicologicamente falando, fisicamente falando, que é a gente começa segunda-feira. Isso acontecia muito comigo. Começou a segunda-feira, segunda-feira é o pior dia. Segunda-feira é o pior dia para você, você precisa ficar até o final dessa live. Se sexta-feira é o melhor dia para você, quando no happy hour, sextou, você precisa ficar até o final dessa live. E você ainda tá nessa estatística aqui, sendo totalmente influenciado. Por quem? Quem é o inimigo em comum? Te pergunto. Quem é o inimigo em comum? É o Estado? Quem é o inimigo em comum? Na verdade, você vai perceber que o seu maior inimigo é você mesmo. Existem grandes possibilidades, simples, de você sair dessa condição de se tornar uma potência e parar de ser influenciado. Parar de ser influenciado pela grande massa e entrar nesse efeito manada, que é fazer o que todo mundo faz. E aí, sem perceber, a gente começa a segunda-feira esperando a sexta-feira. A gente começa o mês esperando o final do mês para receber salário. Sem perceber, a gente
começa a viver o ano, esperando as férias em julho. Passa as férias, a gente quer logo no final do ano para desfrutar das férias, que é direito nosso. Mas sem perceber, você está torcendo para a vida acabar logo. Isso é lamentável. Então, quando você começa a estudar, foca na eutagogia, desenvolve a sua Eva, você começa a se tornar uma potência e você fica perigoso para o Estado. Para qualquer um, você começa a não aceitar tantos convites. Você vai se afastar de algumas pessoas que não estão na mesma frequência que você. Entende? Muita coisa muda quando você dá o passo correto. Agora, o ponto principal aqui. Entendeu o que é otagogia, pedagogia, andragogia? Ficou claro para você? Coloca no chat aí.